Inserectus. Bom dia, boa tarde, boa noite, Brasil. Começando mais um Decréditos, o podcast que tá indo, né, de mal a pior, meu Deus. Eu sou o Daniel, tenho aqui comigo o João Carvalho. Olá, olá crianças, olá meninos e meninas. Você tá bem, João? Você tem um remédio aí pra mim, por favor? Tenho, cara, é que nem eu te falei, cara. Remédio pra curar minha dor. Eu tenho que colocar o xarope na minha boca e te passar ele. Credo. Foi assim que eu aprendi na sauna e... Foi assim que você aprendeu no ninho de mafagafos que você morava, né? Exatamente. Temos aqui João Carvalho e também Zamiliano, este belo rapaz, o José Emiliano, né? Da internet, como todo mundo conhece. Vulgo louco dos gatos, né? Louco dos gatos. Louco dos gatos. Tudo bem, Zamiliano? Olá, criançada. O Bozo chegou trazendo alegria a você. E pro vovô. Mamãe, papai e vovô. Estamos aqui hoje para falar de um assunto muito interessante. Olha aí, que coisa, quem diria? Vamos falar hoje de crise. Sim, a crise dos 30? Não, a crise dos 30 já foi. Vamos falar da crise dos 88 bilhão lá que vazou da Petrobras também. E várias coisas. Vamos falar um pouquinho, vamos debater. Na verdade, o João e o Zamiliano vão debater. Eu vou ficar aqui ouvindo porque eu sou burro. Que isso, cara? Que absurdo. Vamos debater um pouco sobre o que está acontecendo com o Brasil. Será que o Brasil está chafurdando na toleiro de lama? Será que vai sair? Será que sim? Será que não? Interrogação. Tudo isso e muito mais depois dos e-mails. Não consegue, né? Você é burro, cara, que loucura. Senta que lá vem a história. Yes, I don't think. Eu descobri que nasci em Belo Horizonte. Yes, I don't think. Eu descobri que nasci em Belo Horizonte. Eu sou mineiro, brasileiro, estrangeiro. Mais uma semana com e-mail, João Carvalho e Zamiliano. Olha aqui o Zamiliano hoje fazendo participação especial nos nossos e-mails. Pediram pra eu fazer o atendimento do Daniel, parece que ele tá com tuberculose e tá se negando a fazer tratamento. Tá difícil, né? Tem que me internar à força. Lembrar que esse é o feedback, esse nome é muito bonito, do último episódio do Azedando nos 30, onde contamos nossas histórias de 30 anos. Vários ouvintes, João, falaram que estão com medo de chegar aos 30, olha aí. Ó, sendo muito sincero, cara, tipo, não precisa ter medo nenhum. A única forma de você não chegar aos 30 é morrendo antes. E eu 27, não né? recomendo. Eu também não recomendo, não. Algumas pessoas também perguntaram se a gente teve medo de morrer na maldição dos 27. Cara, dos 27 não, dos 27. Eu não tive. Caralho, não fode, eu tô com 27, velho. Eu não tive, por dois motivos muito simples, cara. Um, eu não sou famoso. Dois, eu não tenho talento. E aparentemente o grupo de pessoas que morreu era famoso e tinha talento. Só então, morre assim, gente genial, assim, né? Exatamente, cara. A minha mediocridade é minha arma para o sucesso. Tem uma frase célebre do Pereio sobre isso, né? Que eu não deixei que a decadência subisse a minha cabeça. Mas é assim que a gente... Não, eu não deixei que o fracasso subisse a minha cabeça. Mas eu achei a da decadência muito boa também. E assim, é assim que eu encaro minha vida, cara. Tipo, eu miro em algo mediano, porque se eu for somente razoável, ainda assim o meu fracasso é uma vitória. Caramba. Palavras de positividade. Essa vai gerar mais uma imagem, hein? Soro, né? Vai gerar mais uma imagem fenomenal. Artes dos fãs. Hoje eu tô meio baqueadinho, o pessoal já deve ter percebido que eu tô meio doente, mas tudo bem. Temos aqui a primeira arte do André Cornin.
Será que é Cara, corninho que fala, João? Deve ser, né? Você que é o homem letrado. É corninho. Pode ser corninho, pode ser corninho. Corninho. Ele mandou a gente muito legal aqui, ó. Os vacilões de todos os países univos. Glória, mordentismo, carvalismo e baerismo. Cara, essa arte é tão maravilhosa que eu tô usando ela de capa do Facebook e eu ouso dizer pra sempre. É muito boa mesmo, cara. Eu quero muito achar uma camisa nesse tom de marrom pra eu poder plotar isso numa camisa e ter uma camisa disso, cara. Tá muito legal, cara. Não, Porra. isso ficou maravilhoso. De fato, ficou parecendo muralismo soviético do entreguerras, assim. Aham. Ficou muito bem feito, cara. Ficou muito maravilhoso. Tipo assim, essa é uma das, sei lá, 3, 5 melhores artes dos fãs da história do Decrépitos. E tipo, meu Deus, cara, parabéns e obrigado, cara. Eu quero pessoalmente agradecer ao menino André Cornin, ou Cornin, pelo seu trabalho maravilhoso. E, cara, tipo, me deu vontade de voltar a jogar Papers, Please quando eu vi essa. Muito bom. A próxima arte dos fãs é da menina Gabriela Sequin, que ficou super bonitinho. Cara, eu não tenho talento nenhum, então eu acho muito impressionante as pessoas que têm. Eu queria muito sacar como que ela fez isso, cara, tipo... Também ursinhos carinhosos, né, também. É, cara, tipo assim, porque, tipo assim, se for desenhado, é muito bem desenhado, mas se for feito no computador, eu não consigo imaginar como que ela fez essa paleta louca de aquarela, tá ligado? Tá muito bonito. Ela fez a gente aqui coloridinho, eu de camisa laranja, olha aí. Uma camisa que eu nunca tive. Inclusive estou pensando em adquirir agora. Acabou de descobrir que você fica bem de laranja, né? Fico bem de laranja. Inclusive, assim, essa semana tá fora da curva na arte dos fãs, né, cara? Nossa, tá sensacional. O próximo é do Lucas Gabriel, que mandou o João Minion. Olha aí, João que adora, Adora os Minion, né? Nossa, bicho. É aquela coisa, cara, a minha alegria é que o Eric é pequeno demais pra ser cooptado por esse câncer da sociedade ocidental. Até ele crescer já mudou a modinha, né, cara? Exatamente, cara. É muito triste isso. Ô, mas Nossa. ficou legal você de Minion Não, aqui. assim, ficou bem feito? Ficou. Agora, tipo, o mundo seria um lugar melhor se cada Minion fosse torturado ad eterno pelo meu grupo de Carcaju e Mandris? Seria. O próximo aqui é do... De quem? Luiz Henrique Pinheiro mandou o João também, meu carvalho favorito. Sim, com ainda mais Minions. Com mais né? Minions. Porque Pra te alegrar, né? pra poder encher meu coração de alegria, né? Sim, falou que odeia, não adianta. Os caras vão lá e põem mesmo. Então, nem aí. Tem também aqui o Rafael Dantana, um belo sobrenome, que mandou uma Nossa senhora. Edificaricatura Edificaricatura. Cara, do João. mais uma Sensacional. vez, velho, tem que Muito falar bom, cara. um Fenomenal 2. Eu, por favor, cara, entre no... Ou vá no comentário do próprio post no Decrépitos, ou vá na pracinha e fale. Mas me conta como que vocês fazem isso, cara. É muito bonito, é muito legal, cara. Eu não consigo nem... Tipo assim, tem um programa, tem um botão no Photoshop que você escreve, tipo assim, caricatura, sacou? Você dá, tipo, Ctrl Shift caricatura. Tem sai um isso. PSD, né? Já vem direto, assim, pá. Velho, é muito maravilhoso, é muito bem feito, cara. Tipo, velho, vocês estão todos de parabéns, cara. Tipo assim, vocês só não estão de parabéns porque vocês estão ouvindo a gente desperdiçando o seu talento pra fazer as coisas pra nós, cara. O que é questionável. Mas Mas tá falando muito bonito, sério, cara, tá tudo muito bonito, cara. Inclusive, Daniel, essa semana eu abri um maravilhoso álbum no meu Facebook pra ir colecionando isso e se não ficar perdido pra trás. Eu tentei coletar o máximo possível de artes dos fãs. E se eu for perdendo alguma, a gente vai... Me marca, me manda uma mensagem, alguma coisa assim, porque eu coloco lá no álbum, cara, que tipo, é muito foda, cara, vocês têm muita manha. Sim, tá sensacional. Tem no nosso álbum também, na página lá do Decrépitos, você pode ver todas lá. E a última é do Thiago Marangon, que mandou um desenho psicodélico do Mordente. Cara, que é outra coisa Sensacional, cara. ridiculamente bem feito, velho. Sim, Tipo assim, capa de disco, né, cara? sim, cara, tipo, tudo que eu quero falar é o seguinte, cara, tipo assim, a grana que seus pais gastaram na sua faculdade de design, cara, não foi em vão, cara. Você realmente tem muito talento, cara. Sim. É muito bonito, cara. A impressão que eu tenho, cara, é que, tipo assim, que é um estilo do Katamari Damacy. Não sei se alguém já jogou esse jogo, cara. Não.
Eu já ouvi falar, cara. Esse jogo é muito legal, cara. É um dos jogos mais visualmente maravilhosos que eu já joguei na minha vida, cara. Tipo, nossa, ficou muito bonito, cara. Você tá muito de parabéns. Tipo, meu Deus, vocês têm muito talento e agora vem 1h30 da gente falando asneira, cara. Desculpa. Eduardo Massafera, 24 anos, Londrina, Paraná. Será parente da Grazi Massafera? Olha, me apresento decrépitos pra ela, fala que eu a amo, quero casar, ter filhos com a Grazi. Olá, vacilantes. Vivo um momento nada edificante da minha vida pífia. Após desistir de 3 faculdades, decidi investir tempo e dinheiro que não é meu em uma nova tentativa, agora para relações internacionais. Confesso que posso já sentir o amargo gosto de fracasso na garganta, conforme me aproximo dos 30 anos e vejo que além de histórias engraçadas, nada tenho para apresentar à humanidade. Eu adoraria usar o resto deste e-mail para reclamar sobre todos os vacilos que me levaram a estar morando com a mãe aos 24, não ter emprego, namorada ou curso superior, mas vou poupar-lhes de sentir pena de mim apresentando-lhes uma alternativa que me pareceu muito válida e que vejo poucos colegas cogitando. A afirmação está corroborada por diversas pesquisas que pretendo linkar no final deste e-mail, mas o fato é, pergunte a qualquer um que já se envolveu com ajuda humanitária, doação ou qualquer tipo de trabalho social. Ajudar faz de você mais feliz. Parece discurso panfletário de igreja evangélica da rua da casa do seu avô, mas eu sugiro fortemente que qualquer um faça o teste. Caralho, você tenta todo tipo de coisa pra ser feliz. Lembra-se daquela aula de zumba com yoga que você foi na última terça? Vá além de doar sangue e agasalhos e coloque a mão na massa por outro ser humano mais necessitado do que você. Eu estou até com a língua embaralhada aqui de remédios. Embora eu tenha pouca experiência na área e não faça ideia ainda de como isso pode ser um ganha-pão, afinal se chama voluntariado, me parece um excelente plano de vida e que infelizmente é pouco considerado, pelo menos por quem me circunda. Abraços e obrigado pelo excelente trabalho. Muito obrigado, Eduardo Massafera. Continue assim, muito legal você ajudar os outros. Eu sempre que posso estou doando sangue, por exemplo, é o máximo que eu consigo fazer por tempo, mas eu sempre quis fazer, sei lá, tipo Doutores da Alegria, sabe? Se vestir de palhaço, ir no hospital, brincar com criança, velhinho, porra, eu acho foda isso. A verdade é que nós, às vezes, temos uma sensação de pouca utilidade marginal. Ou seja, você fica se questionando pra que eu sirvo nesse mundo. E quando você ajuda alguém, normalmente você recebe da pessoa um carinho de volta, recebe um obrigado, você fala assim, porra, você fez uma diferença na minha vida me ajudando. E a pessoa passa a se sentir útil. E se sentir útil é uma das melhores coisas do universo, cara. Tipo assim, nós estamos com o Zamiliano aqui, o Zamiliano optou por fazer de ajudar os outros uma carreira. Ele faz serviço. Caralho, calma. Não é bem, não é ajudar os outros uma carreira. Calma. Que isso, cara, você faz serviço, você fez serviço social, cara. Tipo assim, se alguém não, ajuda. Mas eu trabalho com o direito das pessoas. Sim, cara, mas Ele cria gatos nas gavetas, cara. Olha aí. Não, tá, eu não tô falando que você faz um assistencialismo barato pra se sentir feliz. Quem faz é o Gugu, né? Literalmente, Exato. Existe uma carreira institucionalizada onde você pode canalizar toda essa sua vontade de colaborar com o corpo social naquilo que ele tem mais de fundamental. Exatamente. Olha, ficou sem palavras, hein? Ali. Não, ele tá... Fala, Fabiano. Eu tô aqui sistematizando toda essa fala. A gente não vai sair daqui nunca. É isso. Eu falo assim, é isso. É verdade. É verdade isso. É mais ou menos isso. Fábio Rosóis, sem idade, veterinário e técnico em captura de áudio e vídeo de São Paulo. Pô, andam juntas, né? As profissões. Sim, eu ia falar, né? Qual veterinário que não é técnico em captura de áudio e vídeo, né? Ajuda muito nos vídeos de zoofilia. Não, desculpa, não, apaga essa parte. Desculpa, Fábio. O Fábio é super fã nosso, cara. O Fábio tá na pracinha, tá sempre participando. O Fábio é gente boa pra caralho. Desculpa, Fábio. Tudo bem, pessoal da edificação vacilante. Sobre o último episódio, estranhei um pouco vocês terem passado tão por cima da questão econômica levantada pelo Nix. Estamos cada vez mais PJ, cada vez mais freelancers. Isso se reflete em cargas horárias malucas, poucas horas de sono e home office desembestado para entregar o job no período contratado. Para o trabalhador e para as leis trabalhistas, isso é um puta retrocesso. Fora as questões de déficit de moradia. Pelo menos aqui em São Paulo é muito comum repúblicas com pessoas dessa idade que estão juntas especialmente para dividir as contas. Eu acho que isso explica boa parte do hedonismo da nossa geração. Quer dizer, você tá trabalhando que nem louco, pressionado, você prefere trazer ao mundo uma criança ou voar pra Tailândia e torrar tudo em crack ladyboys?
Como discutir com isso? Não dá, né? Não. Desculpem o longo e-mail e os mimimis, adoro o trampo de vocês, especialmente esses assuntos mais sérios. Me fazem muita companhia nas corridas e me fazem refletir sobre o assunto. Danonel é o melhor host, Mordente é o melhor alívio cômico, e João é quase uma enciclopédia. Abraços da maçonaria gaveana. Grande Gave, né, cara? Grande Fica um Gave. abraço pros meninos do Gave. Cara, eu quero falar duas coisas. Primeiro, déficit de moradia é algo que o capital quer que você acredite que existe. Sim. Não existe déficit de moradia em São Paulo, tanto é que existem vários prédios no centro completamente abandonados, onde as pessoas são cerceadas de entrar e expulsas na porrada, porque o interesse não é que as pessoas habitem, é que as pessoas paguem por habitar. E tem um texto do Engels, eu acho que é de 1870 e pouco, por aí, chamado Para a Questão da Habitação, né? Que aí ele fala sobre a questão do déficit habitacional, das políticas habitacionais que a burguesia tenta implementar, que é basicamente pegar o pobre e jogar para mais longe possível. Não, né? e não tinha como ficar mais atual. Aqui em Belo Horizonte, por exemplo, a gente tem o Isidoro, onde está tendo uma grande resistência, inclusive resiste Isidoro. E a ideia é tirar as pessoas do Isidoro para construir habitações do Minha Casa Minha Vida, e onde hoje tem 20 mil pessoas, habitar 3 mil e jogar as outras 17 mais longe ainda. Com o detalhe que o Isidoro é aqui do lado, a 2h30 do centro. Obviamente ninguém quer que eles fiquem no centro, porque especulação imobiliária não curte. Sim, mas o que eu tô falando é o seguinte, a sanha da especulação imobiliária chegou num ponto onde a gente tá expulsando as pessoas das periferias inexpulsáveis. Uhum. Cara, tá foda. E o negócio que ele falou também dos freelancers e PJ, cara, cada vez mais. O que é Vai. PJ? Só pra entender. Pessoa jurídica. É o cara Tá. é o cara que finge que é uma empresa para que não gere direito trabalhista, ou seja, ele não tem férias, ele não tem 13º, Ele vira só um com a contratado. contrapartida de que em tese ele paga menos imposto por ele ser PJ. Então isso é uma forma do dono da empresa cooptar, forçadamente oprimindo a pessoa a se tornar uma pessoa jurídica para que ele não tenha direito trabalhista, sendo que isso é totalmente legal. Existem várias leis no arcabouço jurídico brasileiro que proíbem isso, e qualquer um que entra na justiça do trabalho ganha. O problema é que muitas vezes o cara, dentro de um mercado pequeno, onde ele vive basicamente de freelance para as mesmas 5 ou 6 empresas, se ele se queima nesse mercado, ele meio que tá suicidando a carreira dele. Uhum. Principalmente em comunicação e tal. Tem muito disso, cara. Sim, então assim, então estão aí vários problemas, que é aquela coisa, né? Tipo, no fundo, eles têm toda a mesma fonte, né? Zamiliano, você consegue pensar qual fonte que é essa? Não. Não, então que pena, vamos pro próximo e-mail. Desculpa, cara, viajei. Desculpa, cara. Tá bolado comigo, cara. Não, cara, é porque, tipo assim, eu levantei a bola pra você falar assim, isso é culpa do maldito sistema capitalista que Você levantou a bola e ele pisou na bola, né? É. Em vez de chutar. Você consegue imaginar alguma coisa? Não. Desculpa, Não, isso cara. aí é viagem sua aí, seu vacilão do caralho. Um homem com palavra é um homem da verdade. É requisito básico pra personalidade. Não importa a idade, a cidade ou a nação. Respeito é herança da civilização. A taxa é zero, o juro é alto, vamos conversar. Ressarcimento, pagamento, vamos negociar. A taxa é zero, o juro é alto, vamos conversar. Ressarcimento, pagamento, vamos negociar. Aquela dívida de uns anos atrás está bem viva. Você não lembra mais aquela dívida de uns anos atrás está bem viva. Você não lembra mais. Não é só na Santana. Estamos em crise, o mundo está em crise, não só o Brasil, mas vamos, assim, focar, né? O foco Fico no Foco, aqui no Brasil, que eu acho que a gente pode dizer que o Brasil está vivendo, assim, vários tipos de crise, né? Que acabou culminando numa bola de neve gigante de merda que virou uma crise só.
né? Uma crise Por falar política, em, crise em bola econômica. de neve, a gente tem que colocar os pingos nos is. Rodolfo, volta pro Raimundos. Sai da igreja Caramba. bola de neve, cara. O Rodolfo tá na bola de neve? Rodolfo tá na bola de neve, cara. Caralho, E e quando ele você devia- pensa que a Alemanha não faz um gol a mais, ela faz, né, cara? Exatamente, cara. Eu vou ser muito sincero com você, cara. Quando que o Rodolfo entrou na bola de neve? Quando que começou esse movimento anticíclico do capitalismo mundial? Bola de neve é aquela igreja do reggae, não é? É aquela igreja que tem a foto dos malucos cheirando Bíblia. Aquela igreja dos Rastafari, sei lá o que. Não, cara, os Rastafaris são mais respeitosos. São, cara. Enfim, o Brasil tá vivendo uma crise foda, que é a crise política, crise econômica, crise até novo, de... tá? Eu tô falando de novo. É aquela crise... Até porque eu apresento, eu falo quantas vezes eu quiser. De novo, crise, o demônio, hein? Mas enfim, o que está acontecendo com o nosso belo paizinho de merda? Eu pergunto pra você, João Carvalho, você que é um homem que tá por dentro dos assuntos político-econômicos e escritas cuneiforme. Sim, sim, sim. Por que o Brasil tá tão ruim assim? O que tá acontecendo? É a pior crise? A gente tem mania de achar que sempre a crise que a gente vive, né, é a pior. Cara, isso é uma coisa que, tipo, vale uma perspectiva histórica nisso. Toda geração da humanidade acha que a idade que ficou pra trás dos pais era uma idade de ouro e que a idade que ele vive é completamente decaída e decadente. Idade da merda. E isso é um mal do ser humano em sociedade. Isso é uma coisa que, tipo assim, se você pega escritos da Grécia, as pessoas vão falar assim, as coisas eram melhores, mas hoje em dia essa juventude, sabe? Então, assim, esse tipo de escrito conservador do cara que chega numa meia-idade e percebe que não conquistou muita coisa na vida, isso é muito comum. Eu tô me identificando com isso. Então, mas- assim, essa ideia de que a crise é pior. Cara, toda crise pior é a que você tá vivendo no momento. A cruz que te dói é a que você tá carregando na hora, sabe? Mas essa crise, ela tem particularidades que as crises anteriores, como, obviamente, a maioria delas não tem, né? Sim, mas toda crise tem as suas particularidades. A mesma coisa se eu for pensar assim, nós estamos numa alta sem precedente do dólar e não sei o quê. Ah, Se você é verdade. voltar no governo do Fernando Henrique, o dólar bateu 3,68. Uhum. Não faz tanto tempo assim, mas já faz tempo bastante para que a maioria de nós tenhamos nos esquecidos de como é que isso era. Saudade em 368. A geração pós 2000 não faz a menor ideia, né? Não faz a menor ideia, Não, mas é assim, verdade. e mais ainda do que isso, se a gente fosse voltar para a geração que viveu uma vida adulta na década de 80, que não é o nosso caso, economicamente houveram crises 10 vezes pior e Sim. mundialmente houveram crises do capitalismo ainda mais forte do que as que a gente viu. Por mais que a gente pense na crise dos tigres asiáticos, que a gente pense na crise da Rússia, dos países emergentes e tudo mais, as quais, por sinal, o Brasil sobreviveu maravilhosamente bem a elas, houveram no final da década de 70, no começo da década de 80, por exemplo, as duas crises grandes do petróleo, que foram crises que foram massacrantes para a nossa economia. Então a gente tinha uma inflação galopante, que quem de vocês tiver entre 27 e 35 anos vai lembrar de quando você era pequenininho e você ia com o seu papai e com sua mamãe no supermercado, tinha uma maquininha de remarcar preço. Remarcar, nossa. E você tinha que sair correndo no supermercado, igual se fosse um programa da Bandeirantes. Porra, e os E cê- fiscais do Sarney? Louco, hein? Porra, você tinha 5 minutos pra fazer compra, era aquela coisa. Meu filho, você vai pra onde tem macarrão, o seu irmãozinho vai pro iogurte, eu vou pra padaria e cada um pega rápido com 3 carrinhos, a gente encontra aqui no meio, porque o menino com a máquina remarcadora tá vindo. Sim, cara. Assim nasceu a compra do mês, né? Exatamente. Que hoje em dia é tão comum. Exatamente. Todo mundo faz sempre a compra do mês, né? Até hoje. Eu acho até uma coisa legal, assim, não acho ruim, não. Sabe? Então, assim, você tem crises e crises, cara. Tipo assim, hoje em dia a gente tem uma endemia de fome massiva que leva as pessoas à desnutrição e morte. E até tem dentro do Brasil, mas ela é consideravelmente menor do que já foi. Então, assim, a nossa crise ela tem várias coisas que são sui generis, a começar por uma grande crise institucional, que nós estamos com um quarto de século da Constituição e da redemocratização. Se você for pensar a Constituição de 88 e tal, você tem, assim, óbvio que você tem mais do que 25 anos, gente, eu não sou tão ruim de conta assim, mas é o que eu tô falando assim, você tem mais de um quarto de século e agora você tá tendo uma primeira crise institucional, onde as instituições já chegaram numa maturidade tal que permite que tenha uma crise dessas instituições. Que isso é uma coisa que, quando
quando as instituições são ou muito incipientes ou simplesmente não existem, você não tem. Para além disso, no panorama internacional, você vem tendo uma crise que vem abalando grandes centros, o que não acontecia há muito tempo. E, ironicamente, essa crise ela mudou um pouco de foco, porque se com a crise do subprime você teve também há poucos anos atrás, e que o Brasil, ironicamente, também viveu muito bem a crise do subprime, até porque o nosso modelo econômico, ele não permite um lastreamento tão abismal quanto o americano. A crise do subprime foi uma das primeiras crises em muito tempo que atingiu um dos grandes centros do próprio capitalismo, porque normalmente o que acontece é que, tipo assim, as crises, elas são periféricas ou ao menos semi-periféricas aos grandes centros. As grandes crises é que são crises dos grandes centros. Então, por exemplo, assim, a Grande Depressão da década de 30 nos Estados Unidos, o crash da Bolsa. Depois você vai ter, no pós-guerra, grandes depressões na Europa. Por exemplo, assim, a Alemanha de 45 a 55 viveu uma crise econômica que põe a crise da Grécia, de Portugal, da Itália, da Irlanda hoje, juntas no bolso. Só que é muito menos comum acontecerem essas crises no coração do capitalismo, é muito mais comum acontecer essas crises nas suas periferias. E agora a gente está num movimento onde as crises estão se aproximando de áreas menos periféricas, que eu acho que esse é um dos fatores que vale a pena ser analisado enquanto crise internacional. Para além disso, nós já vivemos sob a égide de um capital transnacional que muda muita coisa. Porque acabou a época dos grandes monopólios, acabou e a época do capital transnacional tá aí. Além do que, hoje em dia, toda e qualquer sociedade, a balança produtiva dela mudou muito. Se a gente fosse falar de crise no capitalismo há 40 anos atrás, 50 anos atrás, a gente falaria de crise do setor produtivo. Uhum. Hoje em dia, você fala de crise do setor de serviços. E do capital financeiro. Né? E do capital financeiro. Agora, porque assim, na verdade, a crise ela o capital financeiro é a especulação que entra dentro do setor de serviços. Sim. Então, assim, existe uma mudança. Porque, assim, em última instância, se a gente tivesse com o nosso sistema econômico o mesmo cuidado que nós de ciências humanas como um todo temos com a conceitualização de toda e qualquer outra coisa, a gente jamais poderia chamar de capitalismo como uma grande barca maluca que engloba tudo, o mesmo sistema que existiu em Manchester em 1800 e que nós temos hoje no mundo. Existe uma evolução gigantesca, e evolução no sentido de mudança, não necessariamente para melhor, desse sistema como um todo, que tipo, é muito diferente o que era o capitalismo da primeira revolução industrial ao que foi o primórdio capitalista na acumulação primitiva de capital, e o que é uma crise hoje, onde você tem alguns poucos global players de especulação, que o cara, uma pessoa, um grande magnata, um George Soros da vida, consegue derrubar metade das bolsas da Ásia com uma jogada no meio da madrugada. E o Brasil está em crise, mas nós estamos em Cristo. E quem está em Cristo é mais do que vencedor. Acho que a gente tem que retornar um pouco no tempo, né, sobre o início do capitalismo, etc. O sistema econômico que a gente vive como um todo, porque as crises capitalistas, elas são necessárias ao capital, e elas são cíclicas, elas não são as coisas que vêm do nada. Se você parar para pensar e contabilizar os processos de crise ao longo da história, você vai percebendo que elas têm um certo padrão. Você tem pequenas crises e grandes crises ao longo da história, né? Você tem a crise de 29, você vai ter crise na década de 70, você vai ter a crise, outras pequenas crises ao longo dos anos, né, mundiais. Quando a gente pensa, porque assim, eu conheço mais o processo capitalista dentro do capital monopolista, ou do imperialismo, que se inicia no final de 1800 e vai até hoje, mais ou menos, que o Lenin chama, né, de imperialismo, num textinho dele chamado Imperialismo Fase Superior do Capitalismo. Que inclusive vale a leitura e é ridiculamente pequeno. Sim, chama Imperialismo Fase Superior do Capitalismo, uma brochura popular, que ele fez pra massa, né, pra galera. Que você tem, assim, as pessoas têm que entender que o sistema econômico que a gente vive, que o sistema capitalista, ele é aliado ao Estado, né. As pessoas que acham que o mercado é uma coisa e o Estado é outra, elas estão, né, meio cagando regras. O Estado, ele é criado pelo seu status quo
para o seu status quo. Exatamente. O Estado ele é feito pelo status quo para manter o status quo no poder. Então, assim, a função do Estado é gerenciar essas crises do capitalismo em prol da burguesia que o mantém. Sim. E gerenciar, né, o processo de embate entre o capital e o trabalho, né, o capital e a força de trabalho, para que não exploda tudo em um processo revolucionário, né? Quando o Estado se amplia, principalmente quando o Estado se amplia no início do século XX. Aí você vai ter o Estado-Providência, vai ter o Welfare State, né? Você vai ter variações do Estado, variações de estratégias do Estado. Então, assim, você tem, dentro desse período, você tem as estratégias de acumulação do capital, né? No início do século, você vai ter lá uma estratégia de acumulação que deu muito certo, que foi o Fordismo-Taylorismo. Fordismo-Taylorismo, como formas de acumulação do capital, é basicamente você produz pra caralho um monte de produto que tem um certo nível de padronização, e você tem que vender esses produtos. Para você vender esses produtos, o Estado ele tem que garantir minimamente condições de sobrevivência do próprio proletariado, do próprio trabalhador, para que ele consiga consumir esses produtos. Só que chega num determinado ponto que não consegue mais, essa superprodução, né, de materiais, ela acaba gerando uma crise de superprodução. Você tem produto demais e você tem consumo de menos, que não tem como consumir a quantidade de coisa que foi produzida ao longo desse tempo. E além disso, você tem um outro problema, que à medida que você vai tendo uma inversão da despauperização, ou seja, à medida que você tem mais gente subindo a classe consumidora, parte dessa renda deixa de voltar para o mercado e começa a ser acumulada pela própria classe que deveria estar consumindo. Então a formação de reservas por essa parte, ou seja, a partir do momento que o cara começa a ter uma poupancinha e tira esse dinheiro do mercado, ele para de consumir, a produção não para no mesmo momento que ele para de consumir, aí a produção começa a ser além do que está sendo consumido e dá chabu. Sim. E aí, na década de 70, quando você tem a crise do petróleo, você tem o grande start dessa crise econômica mundial do sistema que era fordista, taylorista, vai falar toyotista, né? Porque tudo com T é foda. Fordista, taylorista, e do sistema estatal, que é o welfare state, ou o estado keynesiano, o estado de bem-estar social, o estado keynesiano. Quando você tem essa crise na década de 70, essa delícia dessa crise na década de 70, o Brasil tá indo, né, vivendo a vida dele, etc, e só na década de 80 que o troço bate com muita força aqui no Brasil e nos demais países periféricos. Enquanto a gente tá tentando desenvolver uma forma de estado de bem-estar social, o resto do mundo estava indo na contramão e aplicando medidas neoliberais, né, ditadas pelo Consenso de Washington, né, que tem lá são 11 ou 12, agora não estou conseguindo lembrar a quantidade de itens do Consenso de Washington falando para como se recuperar da crise daquela época, que aí você começa a aplicar fórmulas neoliberais para você sair da crise, né, desregulamentar o setor financeiro, né, diminuir a participação do Estado na coisa social, ou por sua vez quebrar os direitos dos trabalhadores, para que os sindicatos não tenham tanto poder como eles têm atualmente, que tinham naquela época. São 10, cara. São 10, né? 10. Porque são os 10 mandamentos de Washington. Aí o cara levanta com uma tábua cheia de sangue e fala: gente, olha que legal, trouxe isso aqui pra vocês, toma. E aí, quando você tem todo esse processo ocorrendo, você precisa de uma nova forma de acumulação do capital. E aí surge, no Japão, né, o toyotismo, que já existia há um tempo lá por conta do próprio processo de produção japonesa, né, que tinha um mercado extremamente heterogêneo, não homogêneo quanto os Estados Unidos, e muito pequeno, então você tinha uma variação muito grande de produtos de uma mesma companhia. Então você tinha a Mitsubishi lá, que produzia desde de motor do avião zero até televisão, né? E assim por diante. Quando você tinha a Ford, que só produzia carro, né? Motor de carro, motor para tanque, alguns tanquezinhos aqui, outro lá, etc. Não variava muito. E aí você vai tendo esse processo que acelera a concentração e centralização de capital, né? Que é você comprar fábricas diferentes de produtos diferentes e trazer para você, né? Quem lembra na época que era Coca-Cola, Fanta, né? Fanta laranja, etc. e tudo mais, e de repente era tudo da Coca-Cola, mas você continuava tomando Fanta, etc. Tem tudo selinho da Coca-Cola, agora o Guaraná Jesus tá nessa, né, também. E aí você vem, né, tendo esse processo neoliberalizante, né, de tentativa de retomada do crescimento, que não foi uma retomada do crescimento, foi uma estabilização da economia nesse patamar, né. Tem um texto do Perry Anderson muito bom sobre isso, que é o Balanço do Neoliberalismo, textinho pequenininho, assim, não sei se já chegou a ler, João. Texto bem pequenininho, que ele faz uma avaliação
avaliação do processo do neoliberalismo no mundo e de como ele não recuperou as taxas de crescimento pré-crise, mas estabilizou. E aí você tem todo esse processo. Nisso, você tem um avanço contínuo, depois dessa crise, você tem um avanço contínuo da especulação e do capital financeiro sobre os demais capitais, né? O capital industrial, o capital bancário, a unificação dos dois gera o capital financeiro. E para além disso, você tem uma transnacionalização do que antigamente eram monopólios nacionais. Sim. Você tem uma migração de fábricas da GM para outros países, porque são países que têm pouca legislação trabalhista, você aumenta o lucro com isso. Com esse processo de globalização, o que acontece é que você pulveriza uma coisa que era nacional numa esfera global, e com isso você aproveita o que há de pior no capitalismo em cada lugar. Exatamente. Né? Porque aí você mantém as suas finanças na Suíça, no Uruguai, nas Ilhas Caimão ou em qualquer outro paraíso fiscal. Você mantém as suas fábricas no Paquistão, em Mianmar, no Bangladesh, em outros lugares que não tem legislação trabalhista. Que aí é o que o Ricardo Antunes chama de crise estrutural do capitalismo. Né? Que você tem a estrutura de trabalho, ela vai minguando, ela vai desaparecendo em alguns setores, algumas áreas. Nasce uma nova burguesia, que é a burguesia de serviço. Sim. A partir da década de 70, 80, né? E você tem um avanço muito grande em cima da especulação, que em última instância produz zero. Que produz zero, exatamente. Você especula sobre uma coisa que talvez vá acontecer. Então, por exemplo, eu tenho uma fábrica de calcinhas vermelhas. E aí minha fábrica tá indo de vento em popa. Eu vou lá e vou pedir um empréstimo pra galera pra ver se eu consigo aumentar e expandir a minha produção da fábrica. E aí você faz aquele empréstimo. Eu, obviamente, tô fazendo uma explicação bem simples, né? Porque também tem a questão de vender folhas de ações na bolsa, etc. Mas aí você vai lá, faz aquele empréstimo e tudo mais, e você tem que pagar os juros de volta para aquele determinado banco. E aí o banco, ele vai pegar aqueles juros e aquele valor total que você vai dar para ele vai especular em cima daquilo ali, que você vai conseguir pagar aquilo tudo de volta, e ele vai fazer outros investimentos em outras áreas, porque ele sabe que você vai pagar. Ele faz todo um cálculo. Sendo que uma vez, a partir da década de 70, que se quebra o lastro ouro depois da primeira crise do petróleo, cada vez mais os bancos começam a emprestar dinheiro fictício de rendas futuras. Sim. Então, assim, hoje em dia no Brasil, você tem empréstimos que às vezes são de 1 para 10. Nos Estados Unidos, na crise do subprime em 2008, você chegou a ter legalmente, dentro do sistema econômico, dentro do sistema bancário americano, um lastreamento de 1 para 50. Ou seja, para cada $50 que um banco emprestava, ele só tinha que ter em caixa $1. Nossa. Tanto que foi essa diferença de paridade. O nosso sistema não quebrou, por exemplo, não teve um problema como o subprime, exatamente por causa disso. Porque o que acontece na crise do subprime norte-americano, por exemplo, é que você tem um lastreamento completamente real do que é emprestado. Você empresta a juros altíssimos para uma clivagem social que não teria condição de pagar aquilo. Você forja no mercado a falsa sensação de que eles teriam como pagar, e você vende o seu seguro do empréstimo para um terceiro, e esse terceiro vende um resseguro do seu seguro. Sim. Aí você tem toda uma pirâmide financeira bizarra de 1 por 50 para 1 por 50 para 1 por 50 para 1 por 50. Não produz porra nenhuma, e que inteira depende do imigrante mexicano ilegal que comprou uma casa que ele não tem como pagar, enganado por uma falsa onda de consumo. E a galera que hipotecou também suas casas porque foram convencidos que tem um banco enorme ali. Exatamente. Na hora que os dois primeiros caras lá embaixo não conseguem pagar, isso vai rolando um efeito dominó que vai derrubando o sistema financeiro como um todo. E aí o que acontece é que o que foi especulado em cima desses títulos que se tornaram podres, você não tem mais como voltar. Então, no final das contas, você tem que, por exemplo, assim, uma companhia petrolífera que está prospectando no Alasca foi completamente financiada por resseguros de hipotecas de uma casa que não foi paga nem a primeira vez. No final das contas, aquele dinheiro nunca existiu. No final das contas, aquele dinheiro nunca existiu, e na hora que a companhia tá no meio, que ela fala assim, ok, eu preciso de mais 5 milhões pra essa broca, alguém vira pra ele e fala assim... Então, velho, nem tem. Malzão aí. Então o chefe deu ruim. Exatamente. E aí você começa a quebrar. Primeiro você começa a destruir todo o capital fictício que tem naquele momento. Que você começa a ter a noção de que, porra, peraí, não tem esse dinheiro de verdade, caralho, fudeu. Aí todo mundo tenta vender esses títulos. Aí esses títulos passam a não valer nada. E aí, os primeiros títulos podres
acabam corrompendo todos os outros títulos nos quais eles encostaram. Exato. Então, mesmo que se Isso- você tivesse um título bom, isso faz com que os outros títulos sejam podres. Exato. E isso é um clássico, assim, do capital e das pessoas de acharem que dinheiro gera dinheiro. Gente, a crise de 29 é muito engraçado você pensar que, tipo assim, a crise do subprime e a crise de 29, em última instância, aconteceram pelo mesmo motivo. E é imbecil, assim. E aí você, assim, esse fetiche do capital, né? Esse fetiche da burguesia e das pessoas em geral, de achar que dinheiro gera dinheiro. Ah, vou colocar meu dinheiro no banco aqui porque vai voltar tanto de juro. Sabe, assim, no dinheiro não gera dinheiro, gente. Dinheiro... você precisa de seres humanos pra gerar dinheiro, né? O capital, ele é uma relação social. As pessoas, elas às Por vezes mais que o esquecem isso. capitalismo queira que você creia que o capital existe por si só e ele é Por um si fim só, em si exato. mesmo. Lá no finalzinho do primeiro livro do Capital do Marx, né, é o último capítulo, é um capítulo que todo mundo deixa pra lá, um capítulo bem pequenininho, que ele fala que é do colonialismo. E aí ele fala de um burguês inglês que decidiu de um dia pro outro levar a fábrica dele pra Austrália, porque fica mais próximo das áreas que ele produz, tem matéria-prima ali próxima, etc e tudo mais. E aí quando ele chega na Austrália, com seus 7 mil operários, os operários começam a trabalhar e de repente eles começam a perceber que tem terra pra caralho em volta. E não tem regulamentação nenhuma em cima dessas terras. E o que os operários fazem? Irmão, foda-se essa merda. Vou Eu sei virar plantar. grileiro. Exatamente. Eu sei plantar, nem grileiro, porque não tinha legislação. Assim, eu não sei, eu sei plantar, eu sei produzir, eu consigo fazer minha roupa. Caguei. E todo mundo foi embora. Tinha 7 mil operários abandonaram o cara, sabe qual é? E aí o cara se deu conta, e o Marx ele até brinca, né? Que fala que de repente esse burguês se deu conta que o capital é uma relação social. Que não, você precisa de gente pra produzir. Né? E aí o cara, o Marx, ele transcreve algumas das cartas do cara, né, falando que, porra, como é que pode isso, etc. E isso foi 1800 e pouco, 1830 e pouco, por aí mais ou menos. E que se E aí mantém depois disso ridiculamente vem atual, né? Sim, não, e aí depois vem as regulamentações para que você faça com que os trabalhadores eles não consigam sair do assalariamento para conseguir terra, etc, porque também é outro clássico, né, você precisa diminuir o máximo possível o tamanho da terra para o trabalhador ser obrigado a se assalariar para conseguir sobreviver, né? Que Ele não foi pode sobreviver da basicamente terra. o processo dos cercamentos das áreas comuns Exatamente. na Acumulação Inglaterra, primitiva ali, né? que permitiu a acumulação primitiva do capital. Exatamente, o que o Brasil faz aqui em 1850 com a lei de terras, né? Sim, e uma coisa que é preciso a gente lembrar para os nossos amiguinhos de casa, existe toda uma literatura liberal que parte do pressuposto que a acumulação primitiva de capital, ela não aconteceu como uma história de violência, usurpação e dor e morte, que ela aconteceu misticamente com o trabalho de pequenas formiguinhas operárias, que eram os burgueses do coração bondoso, que arduamente trabalharam. Gente, tipo assim, por mais que ler Weber e ler a Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo é lindo, a história da acumulação primitiva do capital é uma história de morte e violência, tá? A Inglaterra acumulou muito mais capital com pirataria paga pelo Estado, porque o Estado inglês pagava os piratas e mudavam os nomes dele para corsário, porque corsário é o pirata pago pelo Estado, do que ela acumulou com ações sociais. Inclusive, quando você pega a legislação britânica da primeira e da segunda Revolução Industrial, e você vai ver como que eles tratam indigentes loucos. Nossa, aquela parada de cortar a orelha, marcar com ferro. É uma parada que, tipo Muito assim... doido, assim. E daí cara, da dona Elizabeth, né? Aquela fofa que todo mundo... Sim, é aquela coisa. Quando você vê 300 de Esparta, o exército persa não era tão violento quanto a Inglaterra foi. Mas aí, voltando e chegando até hoje, o que acontece é que existe toda uma confluência de fatores que vem agindo sobre o Brasil. E gente, a crise não é aquela coisa assim, tipo assim, mas hoje de manhã... eu acho que o principal problema, João, hoje, é que quando você tem a crise da década de 70, você já tem uma fórmula pronta para a resolutividade daquela crise, que são os ditames produzidos pelo Hayek em 44, com o texto O Caminho da Servidão. Sim. Né, que você vai falar assim, não, a solução é o liberalismo, né, voltar ao liberalismo. Aí você tem toda a sociedade de Monte Pelerin lá, que são os ninjas do neoliberalismo, querendo que volte o liberalismo. Você já tem isso pronto. Agora, o processo de crise, você não tem mais essa fórmula. Então tem gente que tá falando assim, não, o Estado tem que ser keynesiano, de novo. Não, tem que aplicar mais remédio neoliberal. Pô, mas se aplicou o remédio neoliberal, a gente já jogou dessa crise? Vai aplicar mais? Vai fazer o quê? E outra coisa, é aquela coisa, beleza, aí os caras falam assim, não, o Estado tem que aplicar o remédio neoliberal. Deu super certo na Espanha, né?
Aí fala que o Estado tem que voltar a regulamentar tudo. Gente, olha só, é uma ilusão a gente achar que o capitalismo é controlável. Assim, é uma ilusão absurda. Tanto que, tipo assim, uma coisa que, tipo assim, as pessoas pegam o Weber e esquecem de ler uma das primeiras coisas que ele escreve no Wissenschaft und Gesellschaft, na Economia e Sociedade, é que isso são modelos típico-ideais. Um modelo ideal, gente, ele funciona em condições muito controláveis. É a CNTP, né? É a CNTP das ciências humanas, o modelo ideal. Então, assim, mesmo que houvesse uma aplicação em grande escala da burocracia aos moldes da burocracia weberiana de cima embaixo, ainda assim você teria que subverter toda a ótica e a ética de um sistema. E não é isso que vai acontecer. Então, assim, existe um problema endógeno do capitalismo. Primeiro, o capitalismo é um sistema que ele precisa de estar em constante expansão. Constante, eterna, para sempre. O problema é que ele já expandiu para todos os cantos. Ao ponto de agora eles terem que fazer, do que eles fizeram, né, com os remédios neoliberais, de desapropriar as novas terras comunais, né, que são as políticas públicas, né? Não, então você vai agora, vou desapropriar aqui a saúde pública porque pode dar lucro. A engrenagem tem que continuar rolando. O que mantém essa engrenagem normalmente é o sangue do proletariado. Só que no momento de crise, se for preciso de pegar o proletariado e parte da burguesia menor em prol da burguesia maior, também vai. Tanto que, tipo assim, a acumulação monopolística, oligopolística, o dumping, são coisas clássicas de momentos de crise do capitalismo, aonde o burguês maior preda em cima do burguês menor também. Porque não satisfeito em simplesmente falar assim, vamos pauperizar as relações de trabalho, vamos cagar em cima da evolução dos direitos trabalhistas, vamos terceirizar na medida do possível, vamos mecanizar onde nem precisa para gerar alguma coisa, vamos plantar garrafa e desenterrar garrafa. Chega uma hora onde você fala, ok, eu sou um tubarão grande, eu já comi todos os peixes, esse tubarão pequeno tá com a cara de comida. Que é boa parte do que vem acontecendo. Porque você vê, tipo assim, é muito comum você ver agora, hoje em dia no Brasil, apesar da crise o banco tal lucra tanto, apesar da crise a Braskem lucra tanto, apesar da crise a Friboi lucra tanto. Em compensação, você pega lá o frigorífico do seu Josué, que atendia 3 cidades, ele tá falido e sendo comprado. Exatamente. Pô, mas só hoje eu já dei um lucro foda pra Friboi, te falar, viu? Eu tive no supermercado lá. Nem me chamou pro churrasco, hein, cara? Sacanagem isso aí. Cara, eu preciso abrir meu coração com vocês aqui. Vocês estavam falando muito bem aí e tal, tudo. Eu falei que eu ia dar uma urinada, eu fui, tomei banho e jantei, só pra avisar. Aí eu voltei. Caralho, agora. Vai tomar um cu. Eu tava me sentindo muito mal de deixar isso em segredo, assim, com o nosso ouvinte. Enquanto a vanguarda discute, a massa almoça, né? Exatamente, eu represento bem a massa. Clássicos da Quarta Internacional, uso dizer. Exatamente. Eles estão lá discutindo enquanto a massa tá indo e foda-se, né? Inclusive, um abraço pro pessoal da Friboi, hein? Grandes hambúrgueres. Inclusive, Zamiliano sabe disso muito melhor do que eu. Uma das grandes discussões centrais. Vamos ser um partido de vanguarda ou vamos ser um partido das massas? Exato, o problema né? é que enquanto a vanguarda discute, a massa almoça. Então... Aí, viu? A massa almoçou. E o Brasil está em crise, mas nós estamos em Cristo. E quem está em Cristo é mais do que vencedor. Mas vamos voltar e vamos focar na crise do Brasil, porque a gente fez um preâmbulo muito... Não, é porque, assim, esse preâmbulo é importante porque as pessoas, elas estão cismadas. Porque, assim, tem gente que não faz a menor ideia do que acontece fora do próprio bairro, né? Eu. E tem gente que vai achar que, tipo, a crise é culpa exclusivamente da Dilma. Da Dilma? Sabe? Da Dilma. Da Não, Dilma? se tivesse o Aécio, ia estar dando bosta do mesmo jeito, porque a crise cara. é do capital. Cara, uma coisa que eu acho que é importantíssima a gente falar, e eu vou dar a explicação mais simplória e rasteira do mundo. Você formado em economia vai ter um filho ouvindo o podcast, mas assim, pensa que nem todo mundo teve a oportunidade de estudar o que você estudou. Porque assim, o que a gente tem que entender é que existem políticas que são desenvolvimentistas, partindo de um preceito de um preceito capitalista de ver macroeconomia para o Estado. Você tem política que ela é uma política de estagnação, onde seu Estado, você vai conter seu déficit, você não vai crescer, mas você não vai perder
a sua parte produtiva, você vai manter uma paridade na balança cambial. Existem políticas que voltam para o desenvolvimento, mas criam um déficit gigantesco. Então, por exemplo, assim, você teve com o JK o desenvolvimentismo. A ideia era criar todo um parque que o Brasil, em tese, não teria, e foda-se quanto isso vai custar, e foda-se quem vai pagar por essa merda. Isso é uma ideia desenvolvimentista. Você cresce o bolo e depois você preocupa com o fato de eu ter usado veneno na massa. Tá? Você tem uma outra ideia que são políticas de estagflação. Você vai ter inflação muito baixa com estagnação do crescimento. Que basicamente foram as políticas que foram implantadas no Plano Real por Fernando Henrique, depois no governo Fernando Henrique, e que vão ser as políticas que vão ser continuadas pelos governos do PT. Então o que acontece? Primeiro, isso não é uma invenção brilhante do nosso querido Fernando Henrique. Fernando Henrique, ele não estava sentado no trono cagando e lendo Florestan Fernandes e de repente ele teve uma ideia brilhante, genial e divisou o Plano Real num sonho épico. Não. Seria legal se tivesse sido assim. Exceto numa loucura de ácido, né? Sim, primeiro, as políticas que foram implantadas no Brasil para a criação do Plano Real são literalmente as mesmas políticas que o Menem implantou 4 anos antes na Argentina para tentar segurar uma paridade do dólar com o peso, aqui no caso do dólar com a nova moeda que seria o real. O grande pulo do gato do Fernando Henrique, e economicamente todo mundo tem que tirar o chapéu para essa criança, foi a ideia da URV, que foi uma ideia de ter uma paridade de transição para adaptação do mercado. Porque na Argentina isso foi feito da noite pro dia e deu merda. No Brasil houve uma paridade durante um tempo com a URV, que era a Unidade Real de Valor, até que chegasse nisso. De qualquer forma, qual que é a ideia desse tipo de política? No Plano Real, no começo, você tinha uma paridade cambial. Você tinha estabelecido, o câmbio vai ser X. O problema é que quando você estabelece o câmbio vai ser X, você começa a esvaziar as reservas do seu país. Por quê? Porque você está mantendo uma paridade falsa de um câmbio que não era de fato 1 para 1, e você está gastando o dinheiro que você tem para manter esse dólar falso para reaquecer a sua economia e ter algumas outras vantagens. Beleza, isso durou quanto tempo? 1 ano, gente. O $1 igual a R$1 durou 1 ano. No final desse ano, o Brasil não tinha mais reserva cambial nenhuma. O Brasil, você virasse e falasse assim, Brasil, hoje nós vamos todo mundo tomar cerveja, você paga o ovo cozido azul, ele vai falar, tá difícil, vou escrever um bilhetinho IOU e vou colocar dentro do vaso de ovo, beleza? Então assim, acabou a reserva. O que eles tiveram que fazer? Tiveram que fazer um câmbio flutuante e tiveram que tirar em outras formas. Como que você tira em outras formas? Você tira ou arrefecendo a produção, ou arrefecendo o consumo, ou aumentando o superávit primário, e é esse conjunto de políticas de estagnação que foram feitas no governo do Fernando Henrique, só que o governo do Fernando Henrique pegou uma crise internacional gigantesca e deu merda. Quando o Lula entra, o Lula decide manter a mesma política macroeconômica que vinha no Fernando Henrique, tanto que ele manteve as mesmas pessoas fazendo as mesmas coisas. A diferença é que o Lula nasceu com o bumbumzinho virado para a lua, e durante o período dos governos dele, houve um momento muito propício, que foi uma crise internacional que fez com que alguns commodities brasileiros tivessem os seus valores indo na casa do caralho. Isso fez com que mesmo o superávit primário quase não chegando, mesmo o nosso câmbio flutuante não conseguindo aguentar e aumentar as reservas, que as reservas acabassem aumentando, porque algo que era vendido por X passou a ser vendido por 9, 10, 15x, quase que da noite para o dia. Isso criou umas reservas enormes que permitiram que uma política que deveria ser de estagnação ou de baixo crescimento para ajuste fiscal acabasse sendo acompanhada por um crescimento muito maior do que aquele que era previsto. Isso cria uma falsa ideia de prosperidade. E todo ser humano adora uma falsa ideia de prosperidade. E se tem alguma coisa que não é bem distribuída, a economia é uma ciência da escassez. E o produto mais escasso de todos na economia é o bom senso. Então o que acontece é que não existe distribuição equânime de bom senso na sociedade, e as pessoas começam a se endividar mais do que conseguem, e
o mercado começa a se endividar e começa a especular em cima de um crescimento, como se esse crescimento fosse eterno. E um belo dia, um sábado à tarde, a China falou assim, não, eu tô de boa aqui, eu não preciso mais do seu minério nesse preço de ouro, não. Eu vou pagar 1/3 do que eu tava pagando, tá? E aí o Brasil fala assim, eita, fodeu. Não é que houve uma mudança brutal de política macroeconômica no Brasil. A política macroeconômica do Brasil mudou muito pouco desde o final do primeiro ano do Plano Real, onde a paridade cambial falsa foi extirpada porque acabou a reserva, até hoje. A diferença são os ciclos da economia global como um todo e como esses ciclos influenciam essa política interna. E o desgaste que isso vai acumulando. Zamiliano? Tô chovendo. Caralho, tava dormindo também. E o Brasil está em crise, mas nós estamos em Cristo. E quem está em Cristo é mais do que vencedor. Eu só acho que é importante a gente saber que a gente está chegando nesse momento, que é um momento onde você tem o esgotamento de uma política, que é uma política baseada no neoconsenso de Washington, que é basicamente o que o CLAD falou que a América Latina devia fazer. Sim, e agora a gente está tendo, né, o momento correto e de abertura para você conseguir passar cada vez mais as políticas do consenso de Washington para o Brasil, né? Assim, você reduzir cada vez mais os direitos trabalhistas. E aí você tem que pensar o seguinte, que aliado a essa crise, nós temos a eleição do Congresso mais conservador de todos desde 64. Desde 64. Nós temos um recrudescimento de visões à direita que culpam o PT de ser uma esquerda que ele nunca foi, sendo que ele agiu de uma forma que a direita bateu palma. Sim, exato. Né? E mais do que isso, você tem todo o capital internacional fazendo o jogo do grande capital. Porque a verdade é que, por exemplo, assim, você viu, semana passada teve o rebaixamento da nota brasileira na agência Stanley. O que isso significa? Isso significa que, em tese, para o grande capital, como o Brasil está entrando numa crise, talvez ele não consiga pagar suas dívidas públicas da mesma forma que ele pagava antes. A dívida pública do Brasil ela é vendida em títulos. Sim. Os títulos da dívida pública externa do Brasil eles são vendidos prioritariamente por um grupo de 15 grandes acionistas, que são, tipo assim, o Banco da Irlanda, o Federal Reserve, e assim, vários global players do capitalismo financeiro. Com esse rebaixamento, o que você está falando? Você está falando desses global players e fala assim, olha, continua comprando. Mas em vez de pagar o que você está pagando, vira pro cara e fala assim, meu amigão, agora o risco é muito maior para mim, eu preciso de mais lucro. Então assim, o que você vê nisso? Você vê uma cortina de fumaça sendo criada dentro de um cenário interno brasileiro, onde em vez de ser sequer questionado, nós realmente precisamos de manter 60% do nosso PIB para serviço da dívida, nós precisamos de cada R$10 que a gente gera aqui, 6 irem para pagar a dívida interna e a dívida externa. Isso a gente está fazendo a corvéia do capital, né, cara? Exatamente. Ninguém questiona isso. Em momento nenhum, equipe financeira nenhuma que é atrelada a um governo que é voltado para os grandes setores, questiona isso. O que é questionado é, por exemplo, assim, nós temos no Brasil 150 mil DAS no serviço público, 150 mil pessoas terceirizadas que não são concursadas ganhando para fazer sabe Deus o quê. Em vez de eu tirar essas 150 mil pessoas, eu falo assim, não, eu vou tirar qualquer tipo de aumento para o funcionário de carreira ou eu vou tirar a possibilidade de um novo concurso. Por quê? Porque aí eu continuo tendo todo o segundo e terceiro escalão para usar politicamente. Eu nunca viro e falo assim, será que eu realmente preciso de gastar 60% de tudo para pagar dívida, para pagar juro? Eu não posso tentar renegociar essa dívida, eu não posso simplesmente não pagar essa porra? Sim, mas aí... Aí eu falo, não, eu vou cobrar do SUS. Vou cobrar do SUS. Mas aí essa questão da gente não discutir esse processo da dívida interna, externa, interna pra caralho, né? Porque você também tem as dívidas dos municípios com os municípios, dos estados com os estados, né? Da União com os estados e com os municípios e assim por diante. Você não discute esse tipo de coisa porque você não discute financiamento público com a população. Porque, assim, para você chegar e descobrir de onde vem a finança, se você não souber onde é que você está indo, você nunca vai achar na sua vida,
sabe? Tem grupos de pesquisa na UERJ que fazem há anos a avaliação da dívida interna e externa e pesquisas em financiamento público, e que quando você senta pra conversar com os caras, você fica com vontade de morder a própria nuca, sabe? De raiva. Não, e aquela coisa. E assim, as pessoas não sabem o que o imposto, a diferença entre imposto e taxa. Cara, e para além disso, qual que foi a última auditoria séria da dívida brasileira? Jamais, né? Assim, esse negócio do imposto e taxa, então, que eu tô falando, assim, é muito complicado, porque as pessoas realmente acreditam que o IPVA é pras rodovias, sabe? Não é, cara. O IPVA é um imposto. Ele vai pro todo do Estado, e o Estado se vira no que ele quer fazer com aquilo. O que vai pra rodovia diretamente é a taxa que você paga pra... Como é que chama? No pedágio. Aquilo vai pra rodovia e vai pro lucro dos caras. E ainda vem um outro detalhe. Se o Estado se compromete como cláusula pétrea ao transporte, o pedágio constitucionalmente é bitributação e devia ser proibido. Exatamente. Então, assim, cara, isso é muito complexo. É muito complexo. As pessoas cismam de que, por exemplo, a Previdência Social tá em crise. E ela não é deficitária. Não é. Porque as pessoas acham que o único recurso que vai para a Previdência Social é o pagamento direto da população que trabalha, mas a Previdência Social também é da Seguridade Social. Então existe um outro financiamento que ela recebe também, que é o financiamento do todo da Seguridade Social, que é o mesmo financiamento que é recebido pela saúde, pela educação, pela assistência social. Não, e tem uma outra coisa que a gente entra também, que é a partir da década de 70, com o crescimento e com o surgimento da burguesia de serviço, você começa a ter uma cooptação do público pelo privado. Você falou do caso dos pedágios, esse é um caso clássico, mas você tem vários outros casos de concessões públicas, que são cooptação do espaço público pelo privado, aonde o capital, não satisfeito em ter o Estado para si, ele toma do Estado uma parte do Estado para que ele tenha o mesmo lucro duas vezes. Então, por exemplo, assim, quando você chega em qualquer grande cidade e você vai ver os balancetes das empresas que recebem concessão pública para explorar os transportes de serviços urbanos, tem 30 anos que essas empresas falam que são deficitárias e elas não largam o osso. Exatamente, né? Pô, já era pra ter falido, né? 30 anos. Que tipo de benemérito, que tipo de associação de paivanetos, de legiões da boa vontade do transporte público que são essas, que tem 30 anos que eles estão tendo déficit e continuam. Eles abandonaram, largaram o osso, né? E da mesma maneira, você tem isso para tudo quanto é lugar no Estado. Para falar de uma política neoliberal que foi implantada no Brasil à torta e à direita e que agora está voltando em voga, que é a ideia de privatização. Privatização é a solução. Todo mundo, assim, nem todo mundo lembra, porque de geração de 2000 para cá sequer era todo mundo menino. Assim, durante o governo do Fernando Henrique, houve uma privatização em massa a preço de banana que não serviu para nada. E que todo o dinheiro que entrou serviu no máximo para comprar a Câmara para reeleição. Sim, não, mas para a população serviu para você acabar, né, esse cabide de empregos do Estado, essas coisas. É a mesma ideia do Collor de perseguição dos marajás, né? Exato, exatamente. Cara, é foda. No fim das contas é foda. Acho que dá pra resumir assim, né? Não, é foda, cara. É foda porque você vai entrar em várias questões. Você vai entrar em financiamento público. Porque você falar de crise, você tem que falar de financiamento público, você tem que falar de política pública, você tem que voltar no início do processo do capitalismo para começar a falar por que existe crise, sabe? Não é uma coisa simples. É simples pro maluco, o virjolão que quer virar e falar assim, ó, é culpa do PT. Pô, fácil pra caralho, né? A culpa é do PT, tá resolvido aí, né? Não preciso estudar história, não preciso estudar porra nenhuma, né? Não tem que pensar como é que eu vou resolver o problema do país, porque eu acho que o problema do país é o PT. Então é só tirar de lá que vai ficar show de bola. Eu acho que a gente pode terminar assim, cara. A culpa é do PT. A culpa é do PT. Eu vou cortar sua frase no meio. A culpa é da estrela, né? A culpa é do Patrick. O Bob Esponja é o Aécio, né? Mas, Daniel, você não quer perguntar nada não, cara? Porque a gente falou igual uns desgraçados aqui, você tá com dúvida. Cara, eu vou ser muito babaca se eu disser que eu não prestei atenção em nada. Não, cara, você vai ser muito humano. Você ouviu? Decrépitos. De volta na próxima semana. Ele até falou aqui, ó, de
aula de zumba com yoga, não sei o que. Eu falei pra você, né, João, que eu conheci uma menina. Acho que eu não vou contar essa história de novo, não. Sim, a professora de yoga me falou esse. Conta, cara, conta pro Zamiliano que é muito bom. O Zamiliano vai pegar, ele é velho. Não, que eu conheci uma menina que dá aula de yoga. Certo. E aí a gente tava conversando, aí o que você faz? Eu dou aula de yoga. Eu virei pra ela, você ensina a fazer o pó de diamante? E ela ficou olhando assim pra minha cara, sabe? Nossa, velho. Enfim, aí a conversa acabou aí. Mas enfim, próximo e-mail, João.